Arquivos vivos, vozes que ecoam do trabalho de mãos afro-brasileiras. Uma audiosérie do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, onde, a cada episódio, conheceremos as obras do acervo do museu pela voz delas mesmas. Episódio 5. Ferramenta Ogum Choroquê Exu, pelas mãos de Zé Adário. Enquanto eu observava a beleza de uma obra feita de ferro moldado e retorcido, por um momento imaginei ter visto um homem descendo de uma montanha no horizonte, carregando 2 espadas de um tom vermelho quente, vestido de folhas amarradas na frente da cintura. O restante do corpo, nu, marcado por uma tintura azul. Ele tinha sede e soltava um brado impossível de esquecer. Ogunhê! Essa é uma ferramenta de Ogum Choroquê e de Exu, porque, é importante dizer, em mais de uma religião de matriz africana, essas 2 energias estão associadas. Exu, senhor dos caminhos, da comunicação, das palavras. Ogum, senhor do ferro, da tecnologia, das estradas. Existem muitas histórias contadas. Mas uma delas diz que Ogum Choroquê, depois de voltar de uma guerra, sentia muita sede e queria vinho de palma, mas nada lhe deram para beber. Então, ele voltou a guerrear, berrando enfurecido pelas montanhas, se cobriu de sangue e de fogo e quem via dizia que ele era a própria lava de um vulcão. O confundiam com o irmão Exu, que também ficava enfurecido quando não lhe davam suas oferendas. Por isso, nessa lenda, Choroquê é metade Exu, metade Ogum, e come primeiro, junto com o irmão Exu. Em outras lendas, ele é um poderoso feiticeiro, como na nação Jeje. Aquela figura que eu tinha imaginado era exatamente o que tinha sido narrado naquela tarde no Museu Afro-Brasil. Por isso eu perguntei, alguém ouviu? O quê? O som de ferro? Não, um berro. Não, isso eu não ouvi. Mas tem mais de um relato de quem passa por aqui e consegue ouvir os objetos. Às vezes, o que você ouviu foi o som do ferro. Do ferro? Sim. Até porque alguns itãs gostam de dizer que Choroquê é o próprio brilho do ferro quente na forja. Um guerreiro que apoia o empenho e o trabalho duro. E que é direto e até severo nas suas mensagens. Nada mais justo do que ele estar aqui simbolizado e ter recebido essa homenagem pelas mãos de alguém tão talentoso e dedicado como José Adário. Bom, vamos continuar pelas obras? Seguindo nessa linha, aqui a gente Elas saíram e eu fiquei sozinha encarando aqueles ferros que pareciam ter vida própria, a própria história, o próprio tempo e missão. Talvez a história daquela obra fosse a história da mão que a havia moldado. Zé Adário. E como tinha feito uma obra tão complexa? Uma escultura moldada em ferro de 79 centímetros e meio de altura por 69 de largura e 13 centímetros de profundidade, com 2 tridentes cruzados em X e mais um tridente no centro fazendo a base, com correntes penduradas. No meio, uma espada sustentando 4 agogôs e 20 ferramentas de trabalho. 21 ferramentas de trabalho. Quem disse isso? Por favor, não grita. Sem berro. Se você tá me ouvindo é porque consegue ouvir o som do ferro. E através dele, seus antepassados. Como eu estava dizendo, 21 ferramentas de trabalho. Porque para essa energia é sempre tudo muito bem pensado. Tudo deve ter 7 em quantidade, ou ser 7 multiplicado. Se é o ferro que fala comigo, que o ferro me conte quem foi que o moldou. Quem é Zé Adário? Um dos principais ferreiros de trabalho de Orixá. Vamos deixar a imaginação viajar para um outro lugar. A ladeira da Conceição da Praia. Lugar que liga a Cidade Alta e a Cidade Baixa de Salvador, Bahia. De que outro lugar viria um artista senão do mesmo chão onde se criou artistas plásticos, como o mestre Didi? Adário não nasceu ali, nasceu na cidade de Caixa d'Água, mas em Salvador, se entendeu ferreiro,
E pelas mãos de um parceiro, depois se entendeu o artista. E quem era esse parceiro? Emanuel Araújo. Ele também fogo quente para moldar o ferro bruto da arte negra no país. Adário sempre quis trabalhar com ferro? A história dele comigo é caso antigo. Vem desde os 11 anos de idade. A família inteira, na verdade, carrega a sina de Ogum. A família toda é gente de axé. Mas ele foi o que teve fé nisso como profissão. Foi designado na missão de moldar ferramentas de orixá. Começou a trabalhar numa oficina que, no fim, ele acabou herdando. Fazia parte do plano de Exu, ele se tornar artista. Ser visto, reconhecido e respeitado, passar a vida escutando as cantigas do ferro contra o ferro. Mesmo que tarde da vitória não fale em batalha para quem sabe ouvir. A voz do ferro, o martelo, insistente, persiste até conseguir. Som de preto é feito fogo tão quente querendo sentir. Ferro moldando junto com o destino injusto que nos cerca aqui. Laroie, Patacori. Laroie, Patacori. Você diz que Exu tinha um plano pro seu Zé Adário? Também conhecido como Zé Diabo. Zé Diabo? Apelido de criança. Diabo não significa o contrário? O intrigante? Diabolos. Então, é interessante chamar alguém assim desde criança. Talvez seja herança de escravidão. Aos 8 anos, quando ele era visto desde muito cedo ajudando a carregar ferramentas de candomblé, junto com a sua família para o mercado modelo, gritavam para ele, lá vem o diabo! E ele ficava irritado. Assim pegou o apelido. E não é que Exu transformou ele realmente no contrário? No contrário daquilo. Se com 8 anos era falta de respeito, agora ele é respeitado. E Exu costuma encontrar seus chegados para agir por meio deles. Por exemplo, Emanuel saiu espalhando o trabalho do Zé Diabo voando pelos 4 cantos do céu. Onde o trabalho do seu Zé Diabo foi parar, hein? Já teve exposição por toda a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Miami, Frankfurt. E ainda há muitos lugares para chegar. Isso no que se pode falar com relação à geografia. Mas a tecnologia de Adário atravessa também o tempo. É isso que eu senti enquanto estava vendo. Em algum momento, lembrei que negros foram escravizados, torturados com ferramentas que eles mesmos eram obrigados a fazer. Acorrentados sem poder se mexer, sem ter possibilidade de escolher o que fazer nem onde chegar. E de repente, a complexidade dessa obra não parece ter lugar. Parece atravessar esse momento e lançar um olhar reestruturante para o próprio tempo. Não muda só o presente, nem mesmo só o futuro, mas também o passado. É realmente como forjar o ferro já moldado, esquentar para fazer de novo. Essa é a força de Exu e Ogum num só corpo. Um confunde os tempos, o outro molda o novo. Tecnologia e tempo, numa fúria que gargalha sem medo do horizonte. Nem mesmo o ontem escapa. Uma arte mesclada com culto, com rito. Uma arte, parte do cotidiano. A arte poderia estar entranhada no nosso dia a dia, como ferro e fogo. Essa é a arte de um alabedé como o Zé Adário. Um ferramenteiro de orixá. Fazer uma arte que possa adornar os ritos do orixá. Dar continuidade à tecnologia passada pela oralidade. Incitar a sensibilidade e ainda poder ser admirada. Arte entranhada nos caminhos do dia a dia, porque sem ela não se move. Exu e Ogum são um movimento, e nas mãos desses artistas é isso que elas vão instigar, a caminhar e chegar mais longe. Tem um Itã que diz que quando o Batalá criou a humanidade, ninguém sabia o que fazer na Terra. Foi Ogum que veio e ensinou os segredos da forja. Então a humanidade pôde construir suas ferramentas para caçar e cuidar da terra, se proteger e construir. Ogum é Alabedé, o orixá ferreiro, senhor das técnicas e das tecnologias. Desde então, toda a criação, toda a invenção passa pelo caminho de Ogum. Enquanto ouvia, eu ia entendendo o recado. Seu Zé Adário tinha incorporado na vida a sina da família dele, o caminho de Ogum. Não é qualquer um que tem na sua oficina clientes como essa gente que passou por aqui todos esses anos. Jorge Amado, Caribé,
Afoxé Filhos de Gandhi, Carlinhos Brown, Pierre VG e outra gente sem igual. Sua oficina virou patrimônio cultural. Quem chega até a obra de Addário, sempre e com certeza, ouve não só a voz de um artista, mas um sinal de forças antigas, como você ouviu agora. Quem passa pela obra dele não pode ir embora sem saudar a simbologia que carrega. As forças que regem uma terra, como a nossa que é preta na ginga, na raiz, no sotaque, no tempero, na cultura, tecnologia pura cravada por Exu e Ogum nas matas de Oxóssi. Que algum tipo de norte seja reforçado no seu caminho. Sozinho nunca esteve e nunca estará. Que o chão te dê bom sustento e bons ventos possam te guiar. A voz do ferro me trouxe o firmamento do que Zé Addário conseguiu instigar. Não um caminho apenas pela religião, mas pelo tempo. Os sentidos da arte negra e a pulsão de uma vivência que não se desvencilha da beleza e da grandeza de estarmos conectados em ritos e passos antigos ainda que invisíveis. Indivisíveis, as nossas raízes não são curtas e transbordam na nossa vivência, seja na ferramenta do cotidiano, seja na música ou no sorriso negro trabalhando naquilo que ama. Não por mando ou obrigação, mas pela chama da própria alma. Mais uma mão negra me estende sua palma e me conclama a expandir a força da minha gana de estar viva, em sentir o pulso da arte que parte de nós e que encontra amplificação de voz nesse museu que cruza a imaginação com história. Por onde essas mãos vão me guiar agora? Não sei não. Mas sei agora que, por causa dessas mãos, se estrutura um legado artístico sob os meus pés. E eu ainda pretendo caminhar um bocado por entre as frestas dele. Minhas ferramentas de trabalho, minha própria memória sendo forjada, recriada e aprendendo de novo para aprender inteiro o que tentaram me ensinar pela metade. Um olhar atento para receber as cores que do negro cintilam. E um ouvido aberto para ouvir que nova voz irá me chamar. Qual será? Estou muito satisfeito de ter vindo aqui a primeira vez. E há 3 anos atrás eu estive aqui, o museu ainda não estava reformado. Seu Manuel, eu conheci ele através de Agenor Gordilho. Eles eram muito amigos e faziam muita foto bonita, ainda faz. Então, estou muito alegre de ver a grande reforma desse passagem, desses 20 anos, que hoje ficou mais bonito do que como era antes. Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabes daqueles que empunharam teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão. Zumbi, Luísa Maim, Luiz Gama, Cosme Isidoro, João Cândido. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando. Em cada barraco, outro palmares crepita. Os fogos de Xangô iluminando nossa luta, atual e passada. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras, neste padê que te consagra. Não eu, porém os meus e teus irmãos e irmãs em Olorum. Nosso Pai que está no Orum. Laroyê. Arquivos Vivos é uma audiosérie do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, produzido pela Todo Canto. A cada episódio, ouviremos uma voz que ressoa de uma das obras do acervo do museu. E a cada voz, uma nova pessoa convidada. Eu, Adriana Couto, fiz a voz da narradora. Eu sou Melvin Santana e fiz a voz do ferro. A voz da instrutora do museu é feita pela Estela Nesrini. O roteiro é de Lucas Moura da Conceição. A pesquisa, trilha sonora e direção é da Estela Nesrini. E o desenho de som, mixagem e masterização é de Amon Medrado. Concepção e curadoria, Ariana Nuala, Hélio Menezes e Rosa Couto. Produção, Aline Santos, Ana Vasconcelos, Júlia Barbosa, Maurício Monteiro e Zélia Peixoto.
Comunicação, Ana Carolina Gonçalves, Clara Citó e Leonardo Dias Santana. Identidade visual, Ana Clara Schuller e Caio César de Melo Raposo. A consultoria de acessibilidade é da Mais Diferenças. Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, Instituto Cultural Vale e Goldman Sachs apresentam Arquivos Vivos.